Opa, Daniel do Com Cerveja por aqui, trazendo mais uma sacada para vocês, respondendo uma dúvida que eu recebi lá no blog Com Cerveja sobre o processo de mosturação, aí mais precisamente com relação à relação aí entre o peso de grãos e a quantidade de água necessária para a mosturação, certo? Quem mandou essa dúvida foi o Vicente Paese, vou ler aqui para vocês, tá? Com licença. É, como definir a quantidade de água que irá na mosturação? Alguns falam que a relação água-malte deve ficar entre 2,5 e 2,8, mas eu gostaria de saber as variáveis aí que envolvem isso, certo? Vicente, seguinte, primeira coisa que a gente precisa saber é que o processo de mosturação, obviamente, como a gente já falou bastante por aqui, vai tratar da conversão de amidos ali e proteínas em açúcares menores e também proteínas de menor peso molecular e também conversão de algumas outras substâncias, principalmente com relação à quebra de substâncias que são feitas por enzimas, certo? A atividade enzimática ocorre em meio aquoso, certo? Em meio líquido. Então, uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, já pode ter de antemão, é que é o seguinte: como as enzimas vão atuar dentro do grão de malte, certo? Convertendo, vamos trabalhar aqui mais de uma forma mais fácil o amido, tá? Vamos falar tem outras moléculas também, mas vamos entender como sendo o amido, o resto funciona da mesma forma. Para ela atuar em cima dos grânulos ali de amido, certo? Das moléculas que compõem o amido, ela precisa ter líquido, precisa água naquele meio, certo? Então a gente já pode ficar ligado que quanto mais água, mais a chance dessas enzimas entrarem em contato com essas moléculas e realizarem a quebra, certo? Então a gente já pode entender, tá, que quanto maior a taxa, aí a relação água-malte, ou seja, quanto mais água com relação ao malte, maior vai ser essa eficiência. Tá? E é justamente o termo que a gente traz aqui da parte técnica aí de processos. É o fator de diluição, que chama, que é justamente isso, quantos litros de água por peso de grãos, por quilo no caso, que a gente utiliza na nossa abraçagem, certo? Que vai definir aí como que a gente pode ter uma melhor eficiência na extração dos açúcares. O que é isso? Em laboratório, certo, é definido supostamente uma extração máxima, ou seja, quanto que aquele grão, aquele malte que você está utilizando, quanto que ele tem de potencial de conversão de amido em açúcar, certo? Então, qual que é a eficiência que a gente tem na extração? Então, quanto mais água, maior a eficiência na extração. Para vocês terem uma ideia, o nosso colega aqui citou em 2,5, esse talvez seja o valor mais popularizado aí, porque o nosso querido John Palmer sugere ele, né, no seu livro, que talvez seja praticamente uma bíblia aqui para todo mundo que está principalmente começando a fazer cerveja. Então ele dá justamente essa indicação aí de quantidade de 2,5 de água de mosturação por quilo de grão, certo? A eficiência desses 2,5, eu vou falar aqui valores aproximados, tá? Não tem regra e também varia de malte para malte, mas é na casa aí de 75% de eficiência, certo? Se você diminuir um pouco, fizer aí com 2 litros de água, por exemplo, essa eficiência já cai para 70 mais ou menos. E aumentando, por exemplo, aí chegando para cima de 3 litros de água por quilo de grão, até 4 litros de água por quilo de grão, essa eficiência na extração chega aí na casa de 80%, certo? Isso valores aproximados, tá? Não é uma precisão absoluta, mas dá a ideia de que quanto mais água, maior a nossa eficiência na extração. E o que significa isso? Significa que a gente, em tese, pode utilizar um pouco menos de malte se a gente fizer uma água aí de mosturação com 4, se você tiver 3, 4 litros de água por grão, por quilo de grão, você pode ter talvez um pouco menos, isso tudo vai depender da sua receita, formulação de receitas, softwares vão te ajudar muito a ter esse tipo de cálculo, né, para definir o peso que você vai precisar efetivamente dos seus maltes, certo? Então, a diferença não é muito grande e daí entra o segundo ponto, que é o que vai definir quanto que você vai utilizar, que é o seu volume da sua panela de mostura, entendeu? Então, vamos dizer que você vai fazer uma cerveja um pouco mais forte. Geralmente é aí que você talvez tenha algum tipo de problema. Uma cerveja um pouco mais forte, que vai ter uma densidade inicial, aí um AG para cima de 1,60, 1,70, ou seja, muitos grãos, certo? Então você tem bastante grãos. O que acontece? Se você quiser, você tem a sua panela de mostura tradicional, que você faz as suas levas de 20 litros, 30 litros, 50 litros, enfim, não interessa quanto que você faça. E se você decide fazer uma cerveja um pouco mais forte,
as chances são de que aquele aumento na quantidade de malte, certo? Você vai ter que multiplicar isso por 3 ou 4, dependendo de repente aí de quanto que você quiser. Eu quero a máxima eficiência aí na extração dos açúcares dos grãos que eu estou colocando. Então eu vou botar 4 litros de água por quilo de grão. As chances são de que você não vai ter volume de panela para isso, certo? Então você não deve fazer, claro, você não pode encher a sua panela a ponto de que você não consiga nem chegar a 2 litros de água por quilo de grão, por exemplo. Mas talvez uma cerveja que seja um pouco mais forte, você vai ter que colocar mais grãos e de repente você pode diminuir um pouco essa taxa, tá? Não tem problema nenhum você fazer uma cerveja com 2 litros de água por quilo de grão. Só porque você vai ter que precisar de mais quilos, porque a sua eficiência não vai ser tão boa quanto seria com 3 ou com 4. Então a dica que eu dou é pensar aí na casa de 3, certo? Acima de 2,5, menos de que 2,5 não é legal, você vai estar perdendo eficiência, a não ser que isso seja uma necessidade de acordo com a receita que você está elaborando, tá? Então acima de 3, ou na casa de 3 pelo menos, tá? Pode ser 2,7 e 2,8 como a gente foi discutido aqui na questão, também é suficiente, tá? Não é relevante que você faça diferente disso, não vai ter inúmeros problemas, você perde um pouco de eficiência, mas também não é nada absurdo. Se você quiser tirar o máximo que você tem, então é na casa de 3 litros por quilo de grão, pelo menos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. Se gostou, já sabe, dá um joinha aí pra gente, se inscreva no canal e continue acompanhando diariamente uma sacada aqui para vocês de como fazer a sua cerveja com a melhor qualidade possível, ok? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!